Bom estarmos juntos para louvar, para cultuar ao Senhor, e é isso que queremos fazer. Fica de pé agora, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 20. Vamos ler somente o versículo 26. Levítico, capítulo 20. Apenas o versículo 26. Levítico, capítulo 20, versículo 26, a palavra de Deus diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Amém? Graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, Pai, que nós temos o privilégio de ler, de compartilhar essa manhã. É tão bom ter acesso à tua palavra, que transmite para nós a tua voz, a tua vontade, Pai, os teus conceitos, os teus ensinos preciosos. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, Pai, porque ilumina a direção da nossa vida para que não venhamos a tropeçar. Fala conosco pela tua palavra essa manhã mais uma vez. Venha, ó Deus, suprir as necessidades espirituais do teu povo, Pai. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento do Senhor. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu seja usado pelo Senhor para transmitir somente a verdade da tua palavra. E essa verdade quebre barreiras, toque nos nossos corações e mude as nossas vidas, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós vemos aqui por esse texto que o Senhor requer de nós um conceito que a Bíblia chama santidade, santificação. Será que nós entendemos bem o que é isso? O Senhor está dizendo, ser-me-eis santos, está dizendo, vocês, povo meu, devem ser para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele diz, vocês são meus, e eu sou santo, então vocês também devem ser santos. E aí ele diz, separei-vos dos povos para serdes meus. Eu separei vocês, para que vocês sejam meus. E a palavra santo quer dizer exatamente isso, separados. Santo foi alguém separado para Deus. Então o próprio fato de sermos povo de Deus já denota que somos santos, porque Deus nos separou, e nos separou do resto para que nós sejamos dele. Por isso a Bíblia nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus, porque o Senhor nos separou. Então santidade, ela é requerida pelo Senhor, é uma exigência, não é um favor, não é um esforço, não é um sacrifício, é uma condição natural daquilo que o Senhor fez ao nos separar para Ele. O próprio fato de nos separar já nos torna santos, já nos torna separados para o Senhor. Mas santificação pressupõe uma consagração. Foi o que essa manhã fizemos, tivemos uma manhã de consagração na igreja. E por que consagração? O que significa isso? Significa entrega, significa dedicação, rendição. Não é? Então a santidade, a santificação, ela pressupõe que a minha vida foi entregue realmente ao Senhor, que Ele me separou e eu me entreguei para Ele, para que eu possa ser usado por Ele. Então consagração é dedicação da minha vida. Quando dizemos vamos nos consagrar, vamos ter uma manhã de consagração, estamos dizendo vamos ter uma manhã de entrega, de dedicação ao Senhor da nossa vida, da nossa disposição de realmente estarmos entregues ao Senhor. E isto, queridos, é o que Deus deseja e impõe à sua igreja, ao seu povo. Ele está dizendo isso aqui ao povo de Israel, no versículo 26 do livro de Levítico, capítulo 20, mas isso também se aplica a nós hoje, na qualidade de povo de Deus que somos também. Então ele requer de nós essa mesma condição, porque ele é santo, requer santidade. Isso também é dito no Novo Testamento. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Leia comigo, carta aos Hebreus, no capítulo número 12,
no versículo número 14. Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, sem a qual não há como ver ao Senhor se não houver a santificação, a separação. Ora, se Deus não me separou, eu jamais posso vê-lo. Se Ele não me escolheu, eu jamais posso me aproximar dEle. Mas você, nós, povo de Deus, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos separados pelo Senhor para Ele. Então a nossa vida deve ser uma vida de separação, que quer dizer uma vida de santificação. Separado dos costumes do mundo, separado dos princípios do mundo, dos conceitos de moral do mundo. Ele nos separou, Ele nos escolheu. Então Ele diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, foi para isso que Ele nos resgatou. Abra um pouco mais a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19. O apóstolo Pedro fala também desta maneira, 1 de Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Da onde nós fomos resgatados? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que a nossa herança familiar, os nossos costumes familiares, legaram para nós um exemplo de fútil procedimento. Nós tínhamos um procedimento fútil. Nossa vida era fútil, vazia, desprovida de sentido. Então ele diz: vocês receberam isso por legado, mas vocês foram comprados, e não foi mediante ouro nem prata, que são coisas corruptíveis, vocês foram resgatados. E ele diz no verso 19: pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Diz ele: vocês foram resgatados por este sangue. Então foram libertos do fútil procedimento que vocês aprenderam da sua herança familiar, do seu modo de vida, da sua criação. Tudo aquilo que você aprendeu, você foi liberto disso tudo, porque você foi resgatado pelo sangue precioso de Jesus. Para quê? Para viver livre disso tudo. Ou seja, para viver separado para Deus, para viver em santificação, com um modo de vida que se difere de todos os outros que você já teve durante a sua existência. Agora você tem um novo modo de vida, um modo de vida separado, um modo de vida santo, porque o sangue precioso comprou você. E ao fazer isso, olha o que diz 1 de Pedro, agora capítulo 2, pouquinho depois, versículo 9. Ele diz: vós, porém, sois raça o quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu e você andávamos em trevas, fomos resgatados pelo sangue de Cristo, que nos chamou para a sua maravilhosa luz, e ao fazer isso, nos tornou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, como Deus diz lá em Levítico, que a gente leu aqui: vocês são meus, eu separei vocês para que vocês se tornassem meus. É bom pertencer a Deus? É bom pertencer a um Deus de amor? É bom pertencer ao Senhor que nos resgatou com tão precioso sangue? É bom ser propriedade de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo que somos. Então, fomos chamados para esta separação, fomos chamados para uma vida completamente diferente. E veja, o fato de Deus nos chamar é que nos separa. Então, Deus é que atua na nossa santificação. Veja, não é uma obra que eu decida fazer, é uma obra que Deus decidiu fazer na nossa vida. Ele não decidiu nos separar, Ele não decidiu nos tirar desse mundo e nos tornar sua propriedade. Então é Ele quem nos santifica.
Mas eu preciso me conscientizar de que Ele fez isso por mim, de que eu sou sua propriedade. Eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Ele. Então, Ele é que opera em mim a obra da santificação, a obra da livre graça de Deus, que atuou sobre nós ao nos chamar para sermos seus, sem nenhum merecimento da nossa parte. Fomos salvos pela graça. Não há mérito nenhum em nós. Também não há mérito em sermos santos. Fulano é muito santo. Olha a cara dele de santo. Olha que maravilha. Que mérito há nisso? É Deus quem nos santifica. Foi Ele que nos chamou por graça. E é por graça que nós nos tornamos santos, separados para o Senhor. Então vamos desfazer algumas ideias erradas. Veja o que diz Romanos capítulo 6, no versículo número 11, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 6, a palavra do Senhor nos diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja o que Paulo está dizendo, você precisa se considerar desta maneira. Veja, uma coisa é o que Deus já fez, a outra coisa é a minha consciência a respeito do que Deus já fez. Deus já salvou você? Mas você tem a consciência de que você é salvo? Você tem a consciência de que você foi comprado? De que você por isso foi separado? Às vezes o que falta é essa consciência. Por isso Paulo diz, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Não é isso que Deus fez? Ele não diz que sem Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então eu saí da morte para a vida. Eu vivia num fútil procedimento que me foi ensinado pelo meu modo de vida familiar e vim para a luz. Agora tenho vida, estava morto, agora tenho vida. Isso Deus já fez. Todo cristão que é convertido de verdade, Deus já realizou isso na sua vida. Agora eu preciso me considerar assim. Paulo está dizendo, considerai-vos. Considere e pense que aquilo que Deus já fez é real na sua vida, para que você seja santo. Porque senão você pode ser um daqueles que foi por Deus chamado, convertido, mas tem cabeça de mundano. Ainda pensa que você está no mundo. Talvez no mundo da lua, né? Como alguns dizem. Ainda pensa que você vive e respira e faz tudo como as pessoas do mundo. Não, você é de Deus agora. Você foi separado. Tua vida é diferente. Está entendendo isso? É o chamado de Deus para nós. Mas eu tenho que considerar isso. Eu tenho que me ver assim. Eu sou santo, é o que a Bíblia diz. Aí você diz, mas eu olho para mim, ainda vejo tanta coisa. Mas você tem que se ver como santo. Você tem que se considerar como santo. Como propriedade daquele que te escolheu e te chamou. Nação santa, raça eleita. Assim temos nós que nos considerar. E aí, amados, quando isso acontecer, uma mudança maravilhosa vai operar-se na sua vida. Em todos os sentidos. Por isso eu chamei essa mensagem de vantagens da santificação. Vantagem é uma coisa muito estranha, não é, irmãos? Eu tenho dito à igreja que às vezes nós queremos ser aqueles que levam vantagem em tudo. Ficou famosa essa frase como lei de Gerson, não é o nosso Gerson aqui da igreja, né? Mas ficou famosa essa frase, né? Aqueles que querem levar vantagem em tudo. Não é? Por quê? Porque eu só quero fazer aquilo que é vantajoso para mim, aquilo que de alguma forma me beneficia. E partindo para essa linha de raciocínio, embora não concorde com ela absolutamente, eu quero te dizer que há muitas vantagens em ser santo. Sabia disso? Há muito mais vantagens em ser santo do que em ser ímpio, irmãos, do que em ser impuro. É muito melhor ter uma vida santa. Basta você comparar a vida de um santo com a vida de um profano. É muito mais vantajoso ser santo. Então as pessoas querem levar vantagem em tanta coisa, e alguns deixam de ser santos até porque querem levar vantagem.
Querem levar vantagem nos negócios, querem levar vantagem nas falcatruas, querem levar vantagem nas negociatas, querem levar vantagem em tudo. E aí acaba com a sua santidade. Por outro lado, seria muito mais vantajoso ser santo. Seria muito mais proveitoso ser santo. E algumas vantagens eu quero apresentar para você essa manhã. Primeira coisa, eu quero mostrar para você um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Está dizendo assim: pois esta é o que é? A vontade de Deus. 2 pontos. Qual a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí vai o texto dizendo cada vez mais coisas aqui a respeito. Mas a vontade de Deus, resume ela para mim. Qual é? A vossa quer dizer a sua e a minha, a nossa, como igreja. Concorda? Qual a vontade de Deus? Santificação. Quer mais vantagem do que essa? Você adotar na sua vida a vontade de Deus. A Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que coisa melhor do que trazer a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é a vossa santificação. As pessoas às vezes ficam em dilemas enormes, não é, irmãos? Querendo saber, qual a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim? Não é? Quem que eu caso? Com fulano, com Beltrano? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja santo. O resto é consequência disso. O resto, Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. A vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Não tem mistério, irmão. A gente é que gosta de um mistério, né? A pessoa gosta de um mistério, mas não tem mistério nenhum. A vontade de Deus é a sua santificação. É que você seja separado para Ele, se considere dele, pertencente a Ele, sabendo que a tua vida é exclusiva propriedade dele. Essa é a vontade do Senhor. Então a primeira vantagem que há é essa: você está dentro da vontade de Deus. E quem rejeita ser santo, rejeita a vontade de Deus, rejeita o que Deus planejou para a sua vida. Ao salvar você, Deus planejou que você fosse separado do mundo, do ambiente em que você vive, do ambiente em que você trabalha, embora continue vivendo e trabalhando nele, mas você não mais pertence a ele. Entende isso? Você é separado para Deus. A vontade de Deus é essa, e essa é a maior vantagem, fazer a vontade de Deus. Porque não é esse o alvo da nossa vida, ou não? Estamos aqui de brincadeira. Viemos aqui para quê? Para que Deus faça a nossa vontade. Então você está na igreja errada. Se você vem aqui esperando que Deus faça o que você quer, você está na igreja errada, aqui você nunca vai ouvir isso. Aqui você sempre vai ouvir que Deus é soberano e que faz a sua vontade, e que a sua vontade é o melhor, inclusive melhor do que a nossa vontade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então o que eu quero é que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. E a maior vantagem de ser santo é saber que eu estou dentro da vontade de Deus. A igreja que é santa é a igreja que vive dentro da vontade de Deus. Tem benefício em viver na vontade do Senhor? O que você acha? É muito melhor, não, irmãos, do que viver contra Deus. Segundo benefício e decorrente desse, é que quem vive na vontade de Deus, vive em harmonia com Deus. Concorda comigo? Se você está dentro da vontade do Senhor, você está em harmonia, você não está em litígio, você não está brigado, você está harmoniosamente, se podemos dizer, em parceria com Deus, fazendo a sua vontade. Por quê? Vamos ler alguns textos. Isaías 6, versículo 3. No livro do profeta Isaías, lá no início, na chamada de Isaías, capítulo 6, há no versículo 3 uma afirmação importante que diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Isaías viu os anjos proclamando: Santo, 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 porque Deus é santo, como ele disse para nós. Então, se eu sou santo, me aproximo de Deus, concorda comigo? Fico mais parecido com Deus. A nossa santidade nos assemelha a Deus. Naquilo em que somos santos, nos assemelhamos ao Senhor nosso Deus, que a Bíblia diz é santo. A harmonia vem do fato de estarmos junto a Ele, próximos a Ele. E aí é um outro problema que a falta da santidade traz. Leia agora Isaías também, só que no capítulo 59, no versículo 2. Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades ou vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, a presença do pecado, da iniquidade, provoca surdez em Deus. É o que está escrito aqui, é ou não é? Para que ele não ouça você, porque vai haver uma separação entre você e Deus. Então veja a vantagem da santificação. Eu estou me parecendo com Deus, portanto estou mais próximo de Deus, portanto quando eu falo, Deus ouve. Entende isso? Quer vantagem melhor do que essa, meu irmão? Ser santo é muito vantajoso. Você está de acordo com a vontade, você está semelhante ao Senhor, e ao falar, Ele certamente te ouvirá, porque você precisa se conscientizar, cada um de nós, que somos santos. Ele assim nos chamou. Abra 1 de João, capítulo 1, verso 15, lá no final da sua Bíblia. 1 de João, capítulo 1, verso 5, está escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é o quê? Luz, e não há nele treva nenhuma. A Bíblia diz para nós que nós fomos tirados das trevas para a luz. E quem é luz? Deus. Deus é luz. Em Deus não há trevas. Então na minha vida não pode haver trevas, porque trevas e luz não se misturam. Concorda comigo? Aonde há luz não há espaço para trevas. Então, ao me santificar, eu me pareço mais com Deus, eu me aproximo de Deus e eu me chego mais perto da sua luz, que é parte da sua natureza. Como diz a Bíblia, Deus é luz. Então, a igreja que está vivendo e buscando a santidade vai viver essa realidade, irmãos. E aí eu leio com você o que Deus espera de nós como resultado da nossa santidade. Efésios, abra sua Bíblia, capítulo 4. Vamos falar agora da santidade na prática. Efésios, capítulo 4, do versículo 31 até o capítulo 5, versículo 4. Santidade vivida, praticada, observada em cada um de nós, que nos enche de luz, que não deixa espaço para trevas, se traduz no nosso comportamento diferenciado, como está escrito em Efésios 4, 31. Diz assim: longe de vós, toda o quê? Não posso ficar amargurado. Alguém diz amém? Amém. Não tenho direito de ter amargura. Amargura me leva para as trevas. E também toda cólera, e também toda ira, e também toda gritaria, e também toda blasfêmia, e também toda malícia. Essas coisas não podem mais fazer parte do meu viver. Antes, eu preciso ser, eu e você, uns para com os outros, benignos, compassivos, nos perdoando um ao outro mutuamente, como também Deus em Cristo nos perdoou. O procedimento muda completamente. E no capítulo 5 ele continua dizendo: sejam então vocês imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor como também Cristo amou vocês e se entregou a si mesmo por vocês como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos.
Ele diz, vocês são santos, e não convém a santos nenhum desses procedimentos, dessas coisas, dessas blasfêmias, dessas gritarias, dessa ira, dessa cólera, dessa maledicência. Isso não convém a essa impudicícia, e nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graça. Aqui Paulo fala de santidade na prática. Na prática, o fato de eu ser separado faz com que eu seja diferente de todos os outros que se utilizam desse tipo de linguagem, comportamento e atitude no seu dia a dia. Então, é muito estranho ver alguém que se diz crente, separado pelo Senhor, santo, a Deus, ter um comportamento exibido aqui por esse texto, cheio de amargura, cheio de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia, cheio de malícia, né? Malandrão carioca. Antes, tem que ser compassivo, perdoar, tem que ser também uma pessoa imitadora de Deus, tem que andar em amor como Cristo nos amou, tem que jogar fora impudicícia, essas impurezas, essas cobiças, esses desejos. Isso nem sequer pode se nomear no nosso meio. Essas conversações torpes, palavrões, palavras obscenas, chocarrices, coisas inconvenientes, brincadeiras sem graça. Pelo contrário, ao invés de tudo isso, ações de graça. Ações de graça são ações banhadas pela graça de Deus. Ações cheias da graça do Senhor. Com graça temos que agir uns para com os outros, manifestando o amor, a bondade, tudo aquilo que o Espírito Santo gera em nós, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Isso é a santidade na prática. Agora eu te pergunto, é difícil viver isso? Não. Basta que eu me considere morto para o pecado, vivo para Deus. Basta que eu considere que o que Cristo fez em mim, o fez plenamente. E que a obra dele foi eficaz. E que eu sou a prova do seu triunfo, como pregamos aqui algumas quartas-feiras passadas. De que eu sou a prova, a constatação de que Jesus triunfou na cruz. E de que valeu a pena o sangue que ele derramou em meu favor. É só isso que precisa. Que eu me conscientize disso. Eu fui convertido por Deus. Não cabe mais na minha vida algum tipo de comportamento que eu adotava antes. Algum tipo de chocarrice que antes era comum. Agora não cabe mais isso na minha vida. Algum tipo de palavreado que antes vivia na minha boca. Isso não cabe mais na minha vida. Não faz parte mais. Não dá para ser crente moderno. Crente moderno hoje é um barato, né? Fala palavrão, masca chiclete, né? Daqui a pouco fuma, bebe, faz tudo. É o crente moderno. É ou não é? Não cabe, irmão. Porque essas coisas não caducam. Essas coisas são para sempre. Entende? A gente pode ser alegre, a gente pode se divertir, a gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode até contar certas piadas inocentes, né, uns para os outros, podemos brincar juntos, tudo isso é possível e lícito, mas há certas coisas que não convêm, irmãos. Há certas coisas que há muito já deveriam deixar de fazer parte, certas malícias, certas brincadeiras maliciosas, né? Há muito tempo isso já devia ter deixado de fazer parte da nossa vida. E isso é a vontade de Deus, não é a vontade do pastor, não. Você viu comigo aqui, isso é a vontade de Deus, irmãos. E esse é o padrão de Deus. Deus tem um padrão, você acha que não? Agora, sob que padrão você quer viver? Eu aposto com você que a sua família tem um padrão. Cada família tem um padrão, não tem? Cada família normalmente é assim, briga o ano inteiro, no Natal todo mundo se abraça, né? Esse é o padrão, né? Aí quando entra a bebida na reunião de família, daqui a pouco estão saindo no tapa, né? Daqui a pouco está voando umas cadeiras. Isso é padrão de família. Cada família tem um padrão, né? Tem padrão lá no seu trabalho, não tem? Tem trabalho que o pessoal mais assim, tem outro que é uma bagunça danada, um mexe com o outro, mexe com a mulher dos outros. Tem cada lugar que você vai, tem um padrão. Igreja também tem padrão, tem igreja bagunçada, tem igreja que nada começa na hora, tem gente que você não acha nada. Cada igreja tem um padrão, tem ou não tem? E Deus? Deus tem um padrão? Deus tem um padrão também. E o que eu quero é andar no padrão de Deus.
Eu não quero andar no padrão da minha família. Eu não quero andar no padrão do meu trabalho. Eu quero ser diferente. Você não quer ser diferente? Você foi separado. Você foi comprado. Você foi resgatado. Você foi tirado disso aí. Então você agora é diferente, embora aí ainda esteja na família, no ambiente de trabalho. Você ainda participa disso tudo. Mas você é diferente. Mesmo que brinquem contigo, mesmo que mexam contigo, mesmo que zombem de você, você é diferente, porque você vive segundo o padrão de Deus. Vamos ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Há um padrão diferente, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 16. Olha o que Pedro vai dizer aqui, irmãos, tremendo. Como filhos de quem? Da obediência. Você é um filho da obediência? Amém? Só se você obedecer. Não adianta dizer amém e não obedecer, entendeu? Dizer amém não te torna um filho da obediência, só pela fé. Não pela fé eu sou, não. O que te torna um filho da obediência é você obedecer. E Pedro está dizendo que todo cristão deveria ser um filho da obediência. Por isso ele chama assim a igreja. E diz, vocês como filho da obediência, não se amoldem às paixões que vocês tinham antes na vossa ignorância. No tempo da ignorância, vocês tinham mais paixões aí na vida, não tinham? Os jovens têm as paixões da mocidade. E aí a Bíblia diz lá na carta de Paulo a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Deixa de ser esse coração frouxo, que se apaixona uma vez por semana. Né? Foge das paixões. E nós todos tínhamos paixões antes, como está escrito aqui. Todos nós tínhamos paixões na nossa ignorância. No tempo da ignorância, você era apaixonado pelo futebol. Lembra disso? Você não perdia um jogo do seu clube. Você era fanático, você brigava com os outros por causa do futebol. Isso era o tempo da tua ignorância. Agora você é crente, você faz uma brincadeira, eu torço pelo Fluminense, eu gosto e tal. Mas o Fluminense perder, ganhar, eu estou nem aí, cara, o Fluminense vai para o inferno. Fala sério. Paixão? Não tem mais cabimento. Não posso perder o jogo do Fluminense. Que é isso, meu irmão? Tenho culto, tenho coisa melhor para fazer. Amém? Não posso perder aquele meu futebol de domingo. Que é isso? Vira gente. Eu era apaixonado pela Fórmula 1. Não podia perder uma corrida de Fórmula 1. Engraçado, Fórmula 1 é sempre domingo de manhã, né? Né, irmão? Aí me converti para o inferno com Fórmula 1, Galvão Bueno e todo o resto. Não é? Ora, bolas. Não, as paixões que eu tinha antes não podem permanecer mais na minha vida. Eu posso gostar, ainda gosto. Se puder assisto, gravo, assisto depois. Não tem nenhum problema nisso. Agora, apaixonar ao ponto de ficar preso. Não, eu sou filho da obediência, então essas coisas eu tinha antes, no tempo da ignorância, bem diz Pedro, você e eu éramos ignorantes, tremendos boçais, irmãos. Era ou não era? Está todo mundo me olhando assim, espantado. Você era um boçal, e eu também, porque a gente vivia preso a essas boçalidades. Ora, não é? Eu citei duas aqui, futebol, Fórmula 1, mas tem outras aí que eu nem sei, que você certamente sabe as tuas paixões aí, né? As coisas que você, não posso ouvir um samba, aí me segura. Peraí, que negócio é esse, né, gente? Não tem essas coisas? Não posso ouvir um bolero que já... Peraí, coisas que a princípio não têm um mal intrínseco em si mesmas, mas que se me prendem, se tornam mal. Há tempo para tudo, há tempo para se divertir, há tempo para brincar, mas o tempo de servir, o tempo de buscar, esse eu não posso deixar de lado, entende, irmãos? E isso não pode me prender dessa forma. Então Pedro continua dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o padrão de Deus. Qual o padrão de Deus? O padrão de Deus é ser santo. Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é ser santo.
Viram como é que a gente resume as coisas, né? Que beleza. Você resume a coisa. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Que eu seja isso, que eu seja aquilo. Que você seja santo. Qual o padrão que Deus quer para a minha vida? Que você seja santo. Resumiu o padrão, resumiu a vontade em 2 palavras, irmãos. Seja santo é o que Deus está pedindo para você e para mim. Na verdade, está requerendo, irmãos. Quer mais vantagem de ser santo? Veja o que diz a Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 5. Essa vantagem é interessante, irmãos. Josué capítulo 3, versículo 5. Deus dá uma palavra a Josué para que ele oriente o povo que está prestes a tomar a terra prometida, está prestes a enfrentar um monte de inimigos. O versículo 5 do capítulo 3 de Josué diz assim: disse Josué ao povo, façam o quê? Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilha no meio de vós. Deus ia fazer maravilhas, ia fazer eles ganharem inimigos muito maiores, ia fazer com que eles enfrentassem pessoas muito mais fortes e vencessem. Maravilhas Deus faria. Mas ele diz, hoje você se santifica. Porque aí você vai ver as maravilhas de Deus. Quer vantagem? Está aí a vantagem. Não é? Você não quer ver as maravilhas de Deus? Quem não quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Quer ver Deus fazer coisas tremendas na sua vida? Deus operar coisas maravilhosas em você? Todo mundo quer. Mas o Senhor está dizendo, então seja o quê? Santo. Santo. Para que a bênção acontecesse, era requerida esta santidade. Que na verdade, eu disse aqui, não é uma obra. É uma obra da graça de Deus. É uma conscientização. Eu tenho que me conscientizar que eu sou de Deus, sou povo de Deus, sou propriedade de Deus, estou morto para o pecado, vivo para Deus, para que então eu seja automaticamente santo. Não é um processo de esforço, eu vou fazer aqui uma semana de jejum, que no final dela eu serei santo. Não, no final dela você terá fome. Não quer dizer que você será santo. No final dela talvez você esteja alguns poucos mais magros. Talvez você fique mais forte espiritualmente, porque o jejum tem essa prerrogativa, mas não te transforma num santo. Ser santo é você ser o que Deus deseja que você seja. Ser santo é viver o que Deus deseja que você viva. Então, irmãos, talvez seja essa a razão de hoje na igreja a gente ver poucas maravilhas exibidas a olhos nus. Porque talvez existam poucos santos na igreja, não é? Poucas pessoas dispostas a se santificar para ver as maravilhas do Senhor. E veja, Deus deseja operar, Deus deseja revelar, Deus deseja mostrar a sua glória, mas acima de tudo Ele deseja a nossa santificação. Abre em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, verso número 3, todo mundo também conhece esse versículo, diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus deseja falar, Deus deseja revelar, deseja anunciar, mas deseja que você o invoque, deseja que você tenha com Ele relacionamento, deseja a sua santidade. Essa é a vontade de Deus. Então Deus quer fazer as coisas, mas nós às vezes não queremos nos conscientizar da vontade do Senhor sobre a nossa vida. E aí, amados, há muitas vantagens, como eu disse aqui, outras mais poderia citar, mas não se trata apenas de vantagem ou não, é um requerimento, irmãos. Então, se eu obedeço, há muitos benefícios, mas se eu não obedeço, aí, meu amado, encare a realidade. Há muitos malefícios também que estão incluídos nisso. Porque Deus é santo e é justo. E eu preciso ser semelhante a Ele, irmãos. Mas se eu não quero ser, se eu não desejo ser, e aí tem gente que quer ser impuro, vai ser impuro. A Bíblia diz, o santo continue a santificar-se, o impuro vai ficando cada vez mais impuro, irmãos. Porque a pessoa não quer uma mudança, não quer mudar, porque talvez mesmo não seja nem salva, né?
Não adianta falar de santidade com joio, adianta. Na igreja tem joio e tem trigo. Eu não sei quem é quem. Então a pregação, ela não é direcionada ao joio, ela é direcionada ao trigo. Ao joio, a pregação jamais fará efeito. São as pessoas que jamais mudarão, jamais se consertarão, porque não querem ouvir a voz do Senhor. Então, as consequências também serão sofridas. Deus quer uma coisa, eu não quero o que Deus quer, eu assumo as consequências. Deus deseja uma coisa, eu não quero o que Deus deseja, eu assumo as consequências. Para terminar, vamos ler Malaquias, capítulo 3. Não é de dízimo que eu vou falar, fique tranquilo. Pode guardar a carteira. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Você tem buscado ao Senhor? O texto de Malaquias está dizendo que o Senhor a quem você busca virá ao seu templo. O anjo da aliança, ele está falando de Jesus. Jesus virá, a quem vós desejais. Você deseja? Ele virá. Nós louvamos aqui, eu estou preparado. Nós dissemos isso hoje. E o Senhor a quem desejamos virá. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí começa o problema. No versículo 2 ele faz uma pergunta: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? A gente diz: Senhor, estou preparado. Senhor, vem, Maranata, vem Jesus. Mas o Senhor está perguntando: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Irmãos, o que faz o fogo do ourives? Purifica o ouro. Queima o ouro para que as impurezas se destaquem. O que faz a potassa do lavandeiro? Ela se impregna na roupa para que as sujeiras possam ser removidas. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Veja o que diz a Bíblia. Quando ele vier, quando o Senhor voltar, quem poderá subsistir? Quem poderá resistir ao dia da sua vinda? Porque ele vem de uma maneira completamente diferente da qual costumamos imaginar. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele descreveu qual foi a sua visão de Jesus. Olhos como chama de fogo. Você viu isso em Apocalipse? Veja, completamente diferente daquela imagem que alguns têm de Jesus, aquele homem louro, de olhos azuis, não é louro não, mas de olhos azuis, cabelinho, barba, né? Ou então aquele na cruz, ensanguentado, todo sofrido, olhando, pedindo arrego. Não, esse não é Jesus, irmãos. E o Jesus que você vai ver quando ele voltar é fogo. Fogo que purifica o ouro. Fogo que derrete a prata. Potassa que limpa. Esse é o Senhor. Olhos como chama de fogo, como viu João. Então, queridos, pensa nisso. Quem poderá resistir a isso? O tempo de ser santo é agora, não é quando Jesus voltar. Porque quando ele voltar, ele vai voltar para lavar, vai voltar para purificar, vai voltar com fogo, meu irmão. E quem pode resistir, pergunta o Senhor, aqui na palavra de Deus. Ele virá dessa forma, aquele a quem buscamos. O que tanto esperamos acontecerá, mas quando acontecer, talvez muita gente fique sendo pega de surpresa. Não estava preparado como cantamos. Não estava pronto, porque ele veio como fogo, e esse fogo me queimou. Talvez seja a constatação de alguns. No versículo 5 do mesmo capítulo de Malaquias, diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Quando ele voltar, é para juízo. Hoje é a graça que está operando. Quando o Senhor voltar, é juízo só, meu amado. Como diz João 3,16, quem nele crê? Creu. Versículo 18.
Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado porquanto não creu. Então, quando ele voltar, o seu juízo se manifestará. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Não é o jornaleiro da esquina. Jornaleiro é qualquer pessoa que cumpre jornada de trabalho. Jornaleiro é qualquer trabalhador. Quem defrauda o salário do trabalhador, pagando menos do que deveria, não dando os direitos que deveria dar, está cometendo este erro dito aqui pelo Senhor. Está defraudando o salário. E ele vai ser testemunha veloz contra os que praticam isso. Oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu serei testemunha veloz. A ideia é assim de partir para cima. Entendeu? É isso que o Senhor está dizendo. Eu vou partir para cima desses que fazem essas coisas. E fazem, como ele diz no final do verso 5, porque não me temem, porque não têm temor a mim. Então a consequência virá, irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 13 do mesmo capítulo diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que Deus está dizendo, que essas pessoas diziam: não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena, é inútil. Porque o que adianta a gente cumprir os preceitos se Deus acaba permitindo que outros prosperem e nós não? Se Deus não vê essas coisas e tal. Se queixavam do Senhor e Deus está dizendo: as vossas palavras foram duras demais, porque na verdade não temiam a Deus. Quem não teme a Deus, discute com Deus. É ou não é, irmãos? Tem um ditado no mundo que diz: manda quem pode, obedece. Mas tem gente que não tem juízo. Quem não tem juízo vai enfrentar o juízo. Entendeu? Quem não tem juízo vai enfrentar o juízo. Vai discutir com Deus. Vai reclamar de Deus. Faz beicinho com Deus. Fica de mal com Deus. Senhor, eu te servi, mas o Senhor deixou isso acontecer comigo. As vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Porque reputavam que felizes eram soberbos, que os ímpios prosperavam e tinham inveja dessa gente. O Senhor está advertindo: na sua volta para juízo, todas essas coisas serão esmiuçadas, irmãos. Porque aqueles que não temem a Deus querem viver como aqueles que blasfemam de Deus, invejam o procedimento de outros, e dizem: que adianta ser santo, se eu conheço tanta gente que não é santa e se dá bem? Resumindo, é isso que Deus está dizendo para nós. O que adianta, pastor, vir falando aí de santidade? Eu me guardo, não falo palavrão, não faço nada, e vejo lá no meu trabalho um monte de gente na esbórnia, se dando bem, e eu nunca sou promovido. A decisão é tua. Quer vantagem? Eu já te dei as vantagens. Mas mais do que qualquer vantagem, é uma ordem de Deus. Seja santo. Essa é uma ordem, não é um favor, é um requerimento. Versículo 16 do mesmo texto em Malaquias diz: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Ele diz: o que teme ao Senhor, que não faz nada disso, que não discute, que não fica pensando no sucesso dos ímpios, e que se conforma com Deus e teme ao Senhor e vive no temor, ele diz: este eu vou poupar. Quando eu vier, eu vou poupar a estes.
são estes que o Senhor vai levar, quando a igreja verdadeira do Senhor for arrebatada. Ele levará. Ao levar, estará poupando. Poupando de quê? Do juízo que se derramará sobre a terra, dos 7 anos de tribulação que hão de vir. Quando isso acontecer, a igreja será levada, porque a igreja fiel, o homem de Deus, temente ao Senhor, será poupado e resgatado, como está prometido pelo Senhor nesta palavra. Eu o pouparei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Você é filho e serve, então você será poupado pelo Senhor. Poupado de tudo aquilo que virá, da testemunha veloz que chegará, da potassa do lavandeiro, do ouro do ourives, que virá para expor toda a sujeira que está impregnada nesse mundo. O Senhor fará isso, mas a nós Ele poupará. Termina o verso 18 dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença será mostrada. O que serve irá, o que não serve ficará. Um abismo se colocará entre os dois, e nada poderá fazer alguém que ficou subir, porque perdeu a chance de ir. O Senhor está nos chamando à santidade, a ser santos, a mudar de vida, a mudar o procedimento, a mudar o comportamento, a mudar o palavreado, a mudar a mente, a mudar as ações, a mudar as atitudes, nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Esse é o chamado de Deus. Obedeça, seja feliz, viva na vontade do Senhor. É a melhor coisa para nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Um hino que diz: eu quero ser semelhante a Ti. Você quer ser semelhante ao Senhor? Então louve a Ele com alegria esta manhã. Diga a Ele: Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar, ouvir Tua voz e Te obedecer. Diga mais uma vez: Senhor, Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar, ouvir Tua voz e Te obedecer. Abra os meus olhos com Tua luz, toca o meu coração com Teu amor. Dá-me entendimento da Tua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. diga a Ele: eu quero ser. Quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Pai, queremos falar contigo essa manhã, Pai. Ouvimos a Tua palavra, nos chamando a uma vida diferente,
nos chamando a viver aquilo que o Senhor já operou em nossa vida. A nossa separação desse mundo. Nós fomos separados pelo Senhor como povo de propriedade exclusiva tua. O Senhor já fez isso. O preço já foi pago pelo nosso resgate. O sangue já foi derramado para que nós pudéssemos deixar as trevas para a tua maravilhosa luz. E agora na luz queremos viver, Senhor. Por isso queremos tirar de nós todo tipo de trevas, todo tipo de comportamento inadequado à nossa condição de filhos amados do Senhor. Pai querido, ao ouvir a tua palavra, que os nossos olhos se abram, Pai, que a nossa mente seja tocada pelo Espírito Santo, para que Ele nos convença das áreas que precisamos mudar e transformar na nossa existência, Pai. Em nome de Jesus, vem falar comigo, vem falar com cada um dos teus filhos essa manhã, Senhor, naquilo que precisa ser transformado. O Senhor opera a santificação em nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração e nós precisamos nos considerar como filhos, como aqueles que foram chamados para uma vida transformada. Pai querido, toca na igreja, toca nos meus irmãos aqui essa manhã, Pai. Toca em cada um dos teus filhos nesse lugar. Toca, Senhor, no trigo essa manhã, para que veja o fruto do Espírito Santo na vida de cada um aqui, Senhor. Transformando nossos relacionamentos, transformando nossas atitudes, no ambiente em que estivermos, que nós sejamos pessoas diferentes das demais, separadas de verdade pelo Senhor. Embora estejamos no meio delas, não sejamos como elas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, fortalece os crentes verdadeiros desse lugar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Louve mais uma vez ao Senhor, receba a ceia do Senhor agora, examine o teu coração antes de participar. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto transforme nossa vida a cada dia.
nossa vida seja uma vida de transformação. Que ninguém se conforme com as falhas, com os defeitos, reincidentes, constantes. Que haja uma constante luta de mudança e de transformação na vida de cada um dos filhos de Deus, aqueles que ouvem a palavra, que conhecem a vontade e que querem obedecer ao Senhor. Esse é o chamado que o Senhor nos faz. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós estamos diante de um momento que nos convida a uma reflexão, a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois então coma do pão, beba do cálice. E ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, como que antecipando o juízo sobre a sua vida, porque não houve discernimento, porque não houve entendimento. Ceia não dá sorte, pãozinho não é milagroso, nem um cálice poderoso. São símbolos do que o Senhor fez por nós, que Ele quer, que Ele deseja que a gente se lembre, mas não sem discernimento. Não fazer isso de qualquer maneira, mas fazer com entendimento. O entendimento de que o sangue derramado, representado aqui no cálice, foi o preço pago pelo resgate. Você era prisioneiro das trevas e Ele resgatou você com o sangue e trouxe você para a luz. Então agora, já que o preço foi pago, você não pode mais viver em trevas. Trevas não podem mais fazer parte da sua vida, nenhuma parte dela. Então você precisa viver de maneira diferente. Isso é discernir o corpo, é discernir o que fez o Senhor por mim. Agora sou membro da igreja de Jesus, agora pertenço ao corpo de Cristo. Agora o nome de cristão está sobre a minha vida, porque eu me identifico com Cristo. É isso que tem que lembrar agora, é isso que eu preciso discernir. Se eu não discernir isso, estarei participando indignamente. Isso só adianta o juízo sobre a minha vida. Mas não é isso que queremos. Queremos, Senhor, te conhecer mais e mais, como nós cantamos aqui, para que isso produza uma transformação. Enquanto te adoramos, vem transformar nossa vida, Pai. Queremos abrir o coração para a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo em nós, falando, movendo, falando da nossa mente, do nosso coração, das palavras que saem da nossa boca, dos pensamentos que povoam a nossa mente. Vem dominar sobre nós, Senhor. Obrigado pelo pão que nós partimos aqui, pelo que ele simboliza, pelo que ele representa, teu sacrifício na cruz por nós. Te agradecemos por esse pão, pedindo a tua bênção sobre esta celebração, em nome de Jesus. Participemos do pão. Obrigado, Senhor. Aqui está o cálice da nova aliança, que representa o sangue. Não por coisas corruptíveis como ouro e prata que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue, disse o apóstolo Pedro. Este sangue aqui representado foi o preço do nosso resgate. Do pecado que nos separava de Deus foi removido pelo sangue de Jesus. E agora temos comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus. Por isso, Senhor, te agradecemos pelo sangue derramado em nosso favor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados que ainda de vez em quando afloram em nossas vidas, Pai. Não queremos viver assim, queremos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Fala conosco, Senhor, perdoa as nossas falhas. Te agradecemos pelo cálice, pelo que ele simboliza, que possamos viver como igreja do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Louvamos, Senhor. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me em
Louvamos ao Senhor, ao único digno de receber nosso louvor, a nossa adoração.